batismo com o Espírito Santo. Essa é a mensagem que você irá ouvir agora com o pastor Oswaldo Silva. Atos capítulo 2, se você quiser. É aqui. Até onde? Aí, ó, do 1 até 10, 13. Viu, irmãos? Do 1 ao 13. Não, você pode ler e quem tem a Bíblia vai seguindo compassadamente, como Elias vai ler. E os irmãos, você tendo uma Bíblia, você pode seguir. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. O que nós vamos falar aqui na Bíblia, nós chamamos para um desafio qualquer pastor intelectual dessa cidade, ou do Brasil, ou de onde quer que ele seja. Para questionar, às vezes ele quer questionar, nós estamos aí abertos, se ele quiser vir questionar. Porque o que nós estamos falando na palavra de Deus é muito claro, para aqueles que Deus revelou. Agora, porque a palavra de Deus é uma revelação. Agora, se Deus não te revelou, então muito bem. Né? Preste bem atenção. O Espírito de Deus batizou Jesus com o Espírito Santo. Na hora de Jesus ser batizado nas águas, quando Jesus saiu das águas, ele orou, o céu abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma corpórea de uma ave, de uma pombinha. Por que que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma ave? Porque a pombinha é símbolo de mensageira. Jesus era o mensageiro. Outra coisa, Deus não tem sexo, ele é assexuado. Então, ali a pombinha é o símbolo de mãe, é uma ternura. Jesus comparou ele como mãe, quando ele disse assim: como a galinha ajunta os seus filhotes, eu também quero agasalhar. Deus também se comparou ele como mãe, quando o comparou como uma águia. E o Espírito Santo também em forma corpórea de uma ave, comparando o Espírito Santo como mãe. Deus foi comparado como mãe, o Espírito Santo como mãe e Jesus como mãe, por causa da ternura que só a mãe tem. Há uma ternura que só mãe tem. Então Deus está dizendo que ele tem todas as ternuras possíveis. Amém? Jesus foi batizado com o Espírito Santo para fazer a obra. No dia que Jesus foi batizado nas águas, que ele começou o seu ministério ali, aí Deus batizou ele com o Espírito Santo. E ele começou a pregar. Ele falou assim para os discípulos: eu construirei a minha igreja.
Jesus andando por aquele mundo, lá no Oriente Médio, lá na Palestina, pregando, ele estava construindo a sua igreja. Ele sempre, João Batista disse assim: eu batizo vocês com água, mas depois de mim está vindo um, que eu não sou digno de ser seu escravo. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele batizará vocês com Espírito Santo e com fogo. Jesus é o batizador. Muito bem. Jesus falou muitas vezes sobre a vinda do Espírito Santo. Um dia Jesus disse: eu vou para meu Pai. Os discípulos disseram: então nós estamos perdidos. Aí Jesus disse: mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou começar uma obra e deixar vocês sozinhos. Eu vou pedir ao meu Pai para Ele mandar o Espírito Santo, o Consolador, que vai ficar com vocês para sempre. Que coisa boa, coisa maravilhosa. Ele enviará o Espírito Santo. E Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Olha bem, a Bíblia não diz só aquele que crê em mim. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Mas aquele que crê, como diz as Escrituras. E a Bíblia diz: isto dizia ele, do Espírito Santo que o crente haveria de receber. Amém? Muito bem, deixa eu lhe dizer outra coisa. Então Jesus foi embora. Ele foi embora. E a igreja de Jesus ficou aqui na terra. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus despediu dos discípulos e disse: olha, vocês vão lá para Jerusalém. Interessante, hoje tem tanta gente querendo orar nos montes. Escute, tem alguém aqui que pode me dizer que Jesus gosta mais da oração no monte do que em casa, do que na igreja? Eu desafio você a me provar isso. Eu desafio você a me provar isso. Deus ama mais uma oração lá no monte do que aqui na igreja dele? Jesus, na hora de partir para o céu, ele estava no Monte das Oliveiras. Por que ele não falou para os discípulos: vocês ficam aqui no monte orando? Ele disse: não, sai do monte e vai lá para Jerusalém. Quer que eu te mostre isso em Atos capítulo 1? Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1. Se você não a fechou, você está no capítulo 2. E o capítulo 1 está logo antes aí. Capítulo 1. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha aqui, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Naquele dia, pois, havia reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás? Mas estando com eles, determinou que, com muitas infalíveis provas, mas eu vou aqui mais na frente ainda. E me testemunha tanto em Jerusalém, Samaria. E quando dizia isto, versículo 9: foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando. E estando com os olhos fitos no céu, puseram 2 varões vestidos, os quais disseram: varões Galileu, porque estás olhando para cima? Esse Jesus que dentro de vós foi em cima, assunto há de vir para o céu, assim como o céu o vestir, há de vir. Versículo 12, agora sim: então voltaram para Jerusalém do monte. Voltaram do monte. Por que não ficar no monte? Por que Jesus disse: fica aqui no monte, que no monte é melhor? Ô irmão, monte é onde os crentes se reúnem. Pode ser uma cisterna, pode ser um buraco, pode ser um vale. Aqui hoje está a grande montanha de Deus, aleluia. Vá para Jerusalém. Mas tem crente que ao invés de obedecer a palavra de Deus, ao invés de obedecer seu pastor, fica obedecendo umas profetizazinhas por aí, levando você por pecado. Umas que não sabe nada, não sabe nem onde está o nariz. Pergunta lá: onde está teu nariz? Ela não sabe. Olha aqui, Jesus disse: vai lá para Jerusalém. Eles foram lá, mas a igreja deles não era pentecostal, porque o Espírito Santo não tinha vindo. Era uma igreja sem avivamento. Pedro não era Pentecoste, João não era Pentecoste, Tiago não era Pentecoste, os obreiros não eram Pentecoste porque não eram batizados. Tinha andado com Jesus 3 anos, tinha feito um seminário de 3 anos. Não é nem um seminário, aquilo é pós-graduação. Andar com Jesus, aquilo é PhD. Andar com Jesus 3 anos, perguntando, falando, vendo, sentindo, apalpando. Eram todos de um bacharel de teologia, andando com o Filho de Deus. Era mais do que bacharel, é mais do que PhD, é mais do que doutorado. É andar 3 anos junto com Jesus, fisicamente, perguntando e sendo ensinado.
Mas só que não eram pentecostais, eram aqueles tipos de obreiro. Irmãos, não precisa falar glória a Deus alto, Deus não é surdo. Meus amados irmãos, por que orar? Não precisa orar tanto. Basta a gente ficar assistindo as novelas que Ele está abençoando. Vamos cantar o hino. Oh, fui na cruz que me salvou. Não precisa. Então a igreja dos discípulos era uma igreja fria, todo mundo assentado e calado, todo mundo caladinho para a gente imitar a igreja deles. Pastor que me lembrou, com um pouco de medo no coração. Irmão, olha isso, os fariseus não estão vindo. Feche a porta. A igreja deles não era pentecostal, era todo mundo. Sentava-se. Igreja não tinha avivamento. O Espírito Santo não tinha vindo, Jesus tinha ido embora. Foi um tempo vazio. Mas Jesus falou para eles: vocês esperam o Espírito Santo. Espera. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui esta noite, nós não estamos esperando o Espírito Santo, não. Ele já veio, não estamos esperando. Quem levou os discípulos para Jerusalém, para o cenáculo, foi Jesus, que disse: vai lá. E eles obedeceram. Agora nós estamos aqui, não é porque ele falou, porque o Espírito Santo nos trouxe. Eu tenho certeza que aqui tem gente cansada, trabalhou o dia inteiro, tem gente com luta, com tribulação, com angústia, com tristeza, mas o Espírito Santo diz: vai lá para a igreja que eu vou alegrar o seu coração. Aleluia! Irmãos, então os discípulos estão lá, aquela igreja, picolé puro, gelo puro. Irmã Maria, está ali, acho que Pedro falava assim, está ali a irmã Maria, né? Foi a mãe do nosso mestre. Vem cantar um hino, irmã Maria. Ela fala: Ana, mulher de Cusa, procura. O nome feio desse homem, né? O homem do nome feio. Irmão Eliabe, se o seu filho for menino, põe esse nome dele. Procurador de Herodes, rapaz. Tá certo, irmã? Não. Cusa, procurador de Herodes, mulher. Irmã Ana, mulher do procurador de Herodes. Vem cantar um hino, irmã. Vem fazer um... Ninguém queria nada, porque ninguém tinha Espírito Santo. Irmãos, igreja que o pastor não crê em avivamento e batiam com o Espírito Santo com língua estranha. É um clube. É um clube onde muita gente fica desfilando moda, desfilando, isto, sei o quê, papapá. Eles acham, o culto para eles, irmão, assistir um culto numa igreja dessa, participar de um culto, assistir um culto numa igreja dessa, assim, que não crê no poder do Espírito Santo, é melhor arrancar dente sem anestesia. Fazer uma obturação daquela que vai na terceira polpa do dente, sem anestesia. Ô irmãos, a igreja está lá fria, passou, mas juntou muita gente, reuniu muita gente, talvez uma multidão maior do que esta aqui, mas os crentes foi saindo, porque a igreja era muito fria, os crentes foi saindo. E os crentes que não sabem esperar, que não têm paciência, Jesus já havia dito: na paciência possuir as vossas almas. Paciência é uma coisa interessante, né? Então, e foi saindo. Uma irmã olhou para a outra e disse: eu vou ter que ir embora para lavar as vasilhas lá que ficaram sujas. Dá licença. Irmão Pedro, ore por mim, viu? Pai do Senhor. Pai do Senhor.
Eu pastoreei uma igreja que o culto não podia passar 5 minutos do horário, que uma irmã ficava em pé lá atrás, ela bem fortona, bem grandalhona, era uma mulher da sociedade e tal, ela ficava, e ela é muito metida a ser, como é que fala, sistemática, né? Ele é tudo explicadinho. Passava 5 minutos e ela via que não ia terminar naqueles 5 minutos, ela ficava de pé. Pastor, já vou, ó. Eu digo, já vai tarde. Assim era a igreja de Jesus não tinha avivamento. Jesus tinha ido embora, o Espírito Santo não tinha vindo. O Espírito Santo não tinha vindo, não tinha Espírito Santo. Foi um período chato da igreja. Ninguém podia cantar, irmão Eliabe. Ninguém tinha ânimo, porque o Espírito Santo é que dá esse ânimo. Sim. Pedro foi até pescar, depois é que deu uma voltada. Igreja sem avivamento. E os crentes foi saindo, o irmão disse, não, eu tenho que buscar uns cavalos no pasto aí, o outro eu tenho que fazer não sei o quê. Foi ficando aqueles crentes que não tinha mesmo nada que fazer. Foi saindo o crente, foi saindo. Passaram 5 dias, irmão, 5 dias dentro da igreja. Já pensou sem tomar banho? Eu acho que eles não tomavam banho, não. Daqui a pouco ninguém orava mais com os braços para cima, é só para baixo. Eu tive numa reunião de oração, falei, irmão, e estava animada aquela reunião, não foi numa igreja não, né? E eu falei, foi num lugar que nós estávamos aí. E eu falei, irmãos, esta oração eu estava ali, vamos orar, vamos levantar nossas mãos. E havia um irmão perto de mim, quando ele levantou os braços, eu falei, não, irmão, vamos orar com as mãos para baixo mesmo. Ele não usa avanço, ele usa espanto. Ô irmãos, os crentes ficaram 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias. Olhavam um para o outro, oculto frio, gente. Uma friagem. Não tinha. Irmão Paulo André cantando, tem homem de Deus, tem nesse lugar. Isso é o Espírito Santo que faz. Aquele irmão ali, ó, cheio do Espírito. Primeiro batismo, o batismo aqui era de 6 em 6 meses, e agora após 90 dias, batizamos mais 114 com 182, 296, opa, falta 4 para 300 já, hein? Nesse final de ano. E Jesus batizou 162 pessoas, não foi com o Espírito Santo aqui? 116 com o Espírito Santo, 162 foi lá em Madureira, 116, mais 11 na escola dominical, 127. Hoje aqui nós vamos para quase 300, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Mas antes de orar eu preciso te dar uns esclarecimentos, que esta igreja, a igreja dos apóstolos, era uma igreja fria, sem o Espírito Santo. Os crentes foram levantando e foram embora. No 9º dia, já tinha pouca gente. No 10º dia, todo mundo assentado, não tinha ânimo para orar, para cantar, não tinha inário, não tinha Bíblia, não tinha nada. Não tinha poder, não tinha avivamento, não tinha coragem, tinha nada, eram os crentes medrosos. Crente que não tem o batismo com o Espírito Santo é um crente medroso, tímido, acanhado, apático, não evangeliza, não prega, não expulsa demônio, você não tem poder, você é aquele crente clara de ovo. Que gosto que tem clara de ovo? Qual o gosto de clara de ovo? Tu é um crente sem sabor, opaco, vazio, murcho como ginipapo maduro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando foi no 10º dia, quando fez 10 dias que os discípulos estavam reunidos, tudo frio, assentado, começou um barulho assim.
E eles começaram. Que é isso? Parece que é um vento, uma ventania. Olha aqui. A Bíblia diz de repente. Por que ela diz de repente? Porque 10 dias para Deus não vale nada, você tem que esperar, meu irmão. É tão bom, é tão compensador, que depois que chega 10 dias não representa nada. De repente veio do céu um som. Interessante, o céu tem som. Veio do céu um som, como de um vento veemente, um vento poderoso, um vento forte, uma ventania. Outro dia eu estava vendo a notícia, deu uma ventania no Rio de Janeiro tão forte que aquela ponte do Rio Niterói balançava. Alguém aqui viu a televisão mostrando a ponte balançando? Ela foi feita para resistir a uma ventania até de 150 nós. Só a ponte daquela balançar. E os carros lá em cima. O barulho de um vento forte. Por que o Espírito Santo chegou assim? Porque ele não quer crente com a mão no queixo. Ele quer crente avivado. Ele quer crente que tem tempestade do céu no seu coração. Vento veemente para tirar a impureza, tirar os demônios, a desgraça, o mundo. E o vento chegou soprando aquilo que não prestava. Irmãos, eu acho interessante que a Bíblia diz que o vento, o Espírito Santo veio como um vento. Interessante. E primeiro não encheu o coração não, primeiro encheu a casa. Respire assim. O Espírito de Deus está aqui nesta casa, enchendo ela. Está escrito aqui que ele está, ué. Ele encheu toda a casa em que ele... Não tá, aqui não está escrito. E o Espírito Santo chegou e encheu os corações. Não, encheu a casa. E essa casa aqui está cheia do Espírito Santo, que eu já notei. Que daqui até o último lá do banco salta, dá glória a Deus e bate palma. É porque o Espírito Santo está daqui até lá. Ele encheu a casa. E aí, depois que encheu a casa, aí começou a encher os crentes, porque os crentes estavam dentro da casa. Foi desse jeito assim, ó. Encheu a casa, os crentes que estavam dentro da casa. Quando o Espírito Santo encheu toda a casa, aí foi enchendo os crentes. Todos os crentes foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aí os crentes olhavam para o outro assim, via labareda na cabeça dele. Irmão, estou vendo fogo na sua cabeça, estou vendo fogo na sua cabeça, estou vendo labareda na sua cabeça. Passava a mão, estou vendo fogo na sua cabeça, estou vendo labareda na sua cabeça. Agora escute aqui. Você está aqui. Você pode ter olhado assim, você não viu a labareda na cabeça de ninguém, mas você viu o movimento dela. Quando você vê um crente perto de você, glória a Deus, batendo palma e cantando, sabe o que é isso? É labareda na cabeça dele. É o vento veemente, movendo a sua igreja.
A Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quando o Espírito Santo chegou, ali era a inauguração da igreja. Jesus disse, eu construirei a minha igreja, e agora era o dia da inauguração da igreja. Jesus inaugurou a sua igreja batizando com o Espírito Santo. Ô irmãos, tinha mais ou menos, a Bíblia não diz com precisão, tinha mais ou menos 120 crentes que foram batizados com o Espírito Santo. E os crentes batizados com o Espírito Santo ficaram igual bêbados, porque eles ficaram embriagados, né? E falando em outras línguas. E foi um barulhão tão grande que o Espírito Santo fez, que o povo que estava na festa de Jerusalém foram para perto do cenáculo para ver os crentes embriagados, dando glória a Deus e cheios do Espírito Santo. Mas tem igrejas que não querem. O que a gente vai fazer? Tem pessoas que não querem. Uns estão acanhados. Os crentes ficaram assim. E o povo de Jerusalém veio chegando e disse, mas o que é isso? Tinha mais ou menos ali na festa em Jerusalém, pessoas de mais ou menos 20 nações. Os crentes não falaram em línguas estranhas. Falaram em línguas estranhas para eles, mas não para o público. Era estranha para alguns. Mas um estava falando no idioma lá de Creta, outro de Roma, outro da Síria, outro de Panfilha. E as pessoas disseram, mas a gente está ouvindo eles falarem no idioma da gente, das grandezas de Deus. Eles falavam das grandezas de Deus, embora eles não soubessem e não entendessem. Não eram línguas estranhas. Eram estranhas para eles. Mas eles ali foram batizados com o Espírito Santo de Deus, batizados. Naquele dia, por causa desse batismo com o Espírito Santo, sabe quantas pessoas aceitaram Jesus? Quase 3.000. Em 1911, no Brasil não existia igreja pentecostal. Não existia nenhuma igreja que tivesse batismo com o Espírito Santo no Brasil até 1911. Chegaram 2 missionários dos Estados Unidos, que eram da Igreja Batista, chegaram em Belém e foram pregar o avivamento. Eles foram colocados para fora. Gunnar Wingre e Daniel Berg. Então eles saíram. A nossa igreja saiu da Igreja Batista. Então eles saíram e abriram uma igreja e mandaram um telegrama para os Estados Unidos pedindo apoio à Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus apoiou. Em 1911 começou o movimento pentecostal no Brasil. A irmã Celina foi a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil de 1911 para cá. Pastor Oswaldo, quer dizer que os discípulos não falaram em línguas estranhas? Falaram para eles e para alguns. Mas eles falaram em línguas nacional, nos idiomas aqui da terra. Agora, de 1911 para cá, esta língua estranha que nós estamos... então como é que é, pastor Oswaldo? Agora eu fiquei confuso. Naquele dia não falaram em línguas estranhas. Mas dali para frente começaram a falar em línguas estranhas. Eu te mostro isso em 1 Coríntios capítulo 11. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 11.
capítulo 14 e versículo 2. Versículo 14 e 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Você não quer falar de mistério com Deus, não? Está vendo aí eu te mostrando a língua estranha? Por isso eu desafio qualquer reverendo desta cidade, que é bom de grego, que é bom de hebraico, de aramaico, que venha. Que venha questionar. Só se ele não souber ler. Só se ele não souber ler. Aqui está escrito: quem fala em língua estranha, fala de mistério com Deus. Ele conversa com Deus e ninguém entende. Já pensou você conversar com Deus? Você está falando em línguas estranhas? Outra coisa que eu quero dizer para você: não existe língua estranha da carne, porque a língua estranha é por fé. Pode existir língua estranha fria, com pouca inspiração, mas da carne não, porque é por fé. Aonde está escrito na Bíblia que alguém falou em língua estranha da carne? Língua da carne é inglês, português, alemão, hebraico, aramaico, grego, latim, espanhol, japonês. Isso é língua da carne, mas não é pecado falar língua da carne, porque se for pecado falar língua da carne, nós temos que parar de falar português, porque português é língua da carne. Ora, que bobagem é esta? O 13, vamos ler. Vamos lá, o 13. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. 14. Não é. Eu quero aquele assim: a profecia é um sinal e a língua estranha é um sinal para os infiéis. Qual que é? 22, vamos no 22. De sorte que a língua estranha são um sinal para os... Como é que é? De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Aqui tem uma coisa muito boa nesse versículo. A língua estranha não é um sinal para os fiéis. A palavra sinal aqui seria melhor traduzida do original por milagre. A Bíblia está dizendo aqui que a língua estranha é um milagre para quem não é crente. Uma pessoa que não é crente aí perto de você, e você fala em língua estranha, bem inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está trabalhando nesta pessoa que está aí perto de você. Olha aqui, deixa eu te explicar melhor isso aqui. A língua estranha é um milagre para os infiéis. Essa língua estranha, ela tem dividido todas as igrejas. De 1911 para cá, aqui não tinha batismo com o Espírito Santo. A igreja batista foi dividida, agora tem igreja batista avivada e a tradicional. E mesmo a tradicional já está saturada do batismo com o Espírito Santo. Agora tem igreja presbiteriana avivada e igreja presbiteriana tradicional, mas mesmo a tradicional está saturada. Todas as igrejas foram divididas, até a igreja católica. E quem dividiu? As línguas estranhas. Agora já tem católico carismático, católico avivado. E eu quero te dizer que Jesus está batizando com o Espírito Santo na igreja católica. Ele está batizando. E muitos daqueles que são batizados com o Espírito Santo saem de lá. Tem alguma pessoa aqui que foi batizada com o Espírito Santo lá na igreja católica e veio de lá para cá? Tem alguma? Em Goiás tem demais, as igrejas são cheias de pessoas que eram carismáticas, receberam o batismo com o Espírito Santo e vieram para a Assembleia de Deus. A língua estranha tem um poder tremendo, tremendo. Muita gente ignora. Grandes pregadores que poderiam ser maiores, mas não o são. Porque não crê no poder pentecostal.
Olha, a língua estranha tem um poder tão grande que nós somos muito orgulhosos. Todos nós somos orgulhosos, chatos, exibidos. E quando você fala em língua estranha, o seu intelecto quebra. A coisa mais difícil que tem uma pessoa intelectual, exibida, como se dizem, culta, entre aspas, falar em língua estranha. Não. Oh. É tanto que no dia de Pentecostes os discípulos eram só pessoas simples. Não havia entre os discípulos nenhuma pessoa de curso superior. Pedro não tinha curso superior, João não tinha, Tiago não tinha, e algumas irmãs ali que era mulher de procurador de Herodes, mas não eram pessoas assim intelectual. Então quando você fala em língua estranha, o seu intelecto quebra e você fica humilde, tocado pelo Espírito Santo de Deus. Esta noite veio aqui uma pessoa que um irmão o convidou para vir e falou para ele do avivamento nesta igreja, e ele disse: não, isso é mentira. Então eu vou lá e eu quero ver se o Espírito Santo fala comigo. E o Espírito Santo falou com você, que tem te usado e vai te usar. Irmãos, preste bem atenção. Eu vi o pastor Jimmy Swaggart falar na televisão para mais de 160 países do mundo, que um amigo dele, pastor, estava no gabinete da igreja, lá nos Estados Unidos, em uma cidade dos Estados Unidos, não sei se Nova Orleans, coisa assim, a grande igreja. Ele estava lendo a Bíblia e era um pastor pentecostal. E de repente o Espírito Santo, numa voz intuitiva, o Espírito Santo fala com a gente de uma maneira tremenda, que a gente nem sabe explicar direito que jeito. Um sentimento poderoso nos toma, não é assim? Uma graça abundante flui. E o Espírito Santo diz a ele: levanta e vai lá naquele lugar onde tem muita gente, ali na praça, onde está cheio de gente, pula e salta e fala em línguas estranhas. E ele disse: mas não é possível uma coisa dessa, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E ele sentou e se acalmou, bebeu um copo d'água e orava e repreendia, mas aquela força, aquele poder, aquela graça que o impulsionava, aquele dinamismo, ele não pôde ficar quieto, saiu. Mas eu não posso fazer isso, eu sou um pastor conhecido, vai ter muita gente aí na rua que me conhece, e eu vou saltar e falar em línguas estranhas ali, isso está errado. E ele chegou lá, mas a força, ele suava, ele sentia calor, ele sentia tocado, empurrado, e o Espírito Santo falava, e quando ele chegou no meio da multidão, o Espírito Santo disse: é aqui, fala em língua estranha, pula e fala, vamos, e vamos, gloriondas se clamas, terionda laramas, duriclamas, gloriondas clamas, e saiu. E chegou lá na igreja e entrou e sentou, e pôs a mão assim e disse: eu estou doido, eu estou louco. Eu estou louco. Paulo diz que Deus tem loucura, e a língua estranha é loucura de Deus. Paulo diz assim: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A língua estranha é loucura de Deus. Loucura, loucura. A língua estranha é a loucura de Deus. De repente ele está ali de cabeça baixa, a campainha toca. E eu disse: meu Deus do céu, deve ser a polícia que chamou o carro do sanatório para me buscar, levar para o hospital psiquiátrico, deve ser a ambulância do hospital psiquiátrico. Aí o zelador chegou na porta do gabinete e disse: pastor, tem um moço aí que quer falar com o senhor. Meu Deus do céu, fala com ele que pode entrar. Arrumou. Rapaz, chegou aquele moço, uma aparência de ser lá do Oriente Médio, um sírio, um turco, uma coisa qualquer.
Ele disse: senhor pastor? Sim. Vamos entrar, vamos sentar. O homem olhava para ele assim, sorria e tinha os olhos vermelhos e tinha lágrimas. E o pastor disse: em que eu lhe posso ajudar? E ele falava um inglês com sotaque de pessoa lá do Oriente Médio. Ele disse: o senhor foi ali na praça e gritou, pulou e gritou. Foi. Ele meio assim ressabiado. Foi, eu. O homem disse: o senhor fala língua meu? O pastor disse: não. O senhor pulou lá e falou: você que é do país tal, está com esse problema, me acompanhe, eu vou orar por você e Deus vai resolver seu problema. Jesus merece um aplauso forte ou não? Por que eu tenho que falar em línguas estranhas? A Bíblia diz que a língua estranha é um milagre para o infiel. Você fala em língua, acha que está falando em língua, está falando em língua, mas Deus traduz pelo Espírito esta língua numa mensagem que o pecador precisa. Eu gosto de falar em língua assim no avião, perto das aeromoças, perto dos passageiros. Eles ficam me olhando. Língua estranha serve até para a gente exibir. Eu já exibi com língua estranha assim no avião, comecei a falar língua estranha, a aeromoça falou: que idioma que você está falando? Ela disse: I am speaking English. Ali eu falo tudo quanto é idiomas. Ori semneish do go, Aried how a life at this bepagal no coach. Ano do go with behawa na ibus. Maka maya katai mai iki hem hawa atabawa no ipiket na do ikot na bayakish. Mas a obra de Deus é tão rica que a mesa de Deus tem de tudo. Você chega assim, quando alguém convida a gente aí para esses coquetéis, né? Aqui nas igrejas aqui tem um costume, os pastores reúnem de vez em quando, né, irmão Elias? Tem um café da manhã. Eu já fui em muitas igrejas aí. Ixi, mas que café! Tem tudo quanto é fruta, café mesmo, a gente nem liga para café, né? E tanta coisa assim. Mas tem gente que chega, queijo eu não como. Irmão, melancia geladinha. Nem melancia me dá dor de cabeça. Deus me livre. Então bebe leite. Não, leite estraga meus rins. Deus me livre. Então bebe chá de mate. Não, estou muito velho para chá de mate. Não, então você pode escolher. Então a mesa de Deus é tão farta que tem alguém que diz: não, língua estranha eu não quero não. Só quero cura divina e restituição das riquezas. Cabra bom. E Deus dá, né? Não tem problema. Com Deus não tem isso não. Ele é misericordioso mesmo. A mesa de Deus é farta. Se você for colocando no prato aqui de tudo que tiver na mesa de Deus, quando você chegar lá na frente, o prato não cabe mais. Agora o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto dizendo o seguinte: eu irei ter convosco levando a plenitude do Espírito. Tudo que o Espírito tinha estava dentro do apóstolo. Por que eu devo falar em línguas estranhas? A língua estranha é uma prova física de que eu sou batizado com o Espírito Santo.
As línguas estranhas é uma evidência de que eu sou batizado com o Espírito Santo. As línguas estranhas é uma prova de que eu estou conversando de mistério com Deus, como nós já lemos aqui. A língua estranha é uma prova de que eu estou em comunhão com o Espírito Santo e com o céu. Aleluia! Eu falando em língua estranha, eu estou dando a oportunidade ao Espírito Santo ele trabalhar comigo e com as pessoas que estão perto de mim, porque a língua estranha é um milagre para os infiéis e um sinal para os fiéis. Aleluia! Glória a Deus! Eu falando em línguas estranhas, eu estou obedecendo a Bíblia que diz: não proibais de falar em línguas estranhas, porque tem pastor proibido os crentes falar em língua estranha. E a Bíblia diz: não proibais. A Bíblia diz: quem fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se você só falar em língua estranha e não tiver interpretação. Mas eu quero dizer outra coisa para os irmãos: existe língua estranha de louvor e de adoração, existe língua estranha de interpretação. Muitas línguas estranhas não são de interpretação, são de louvor e de adoração. Amém? Por que eu devo falar em línguas estranhas? Porque o apóstolo São Paulo escreveu à igreja dizendo o seguinte: eu louvo a Deus porque eu falo em língua mais do que todos vocês. E ele não estava falando de idioma da terra não, porque ele não gostava de ostentação escolar. Ao contrário, ele disse: eu desfiz tudo que eu tinha aprendido pelas grandezas de Deus. Ele não ia ostentar para os crentes escrever: eu falo mais idioma do que vocês, eu sou poliglota. Ele não faria isso, ele não faria. Ele estava se referindo às línguas estranhas. Eu falo mais língua do que todos vocês. Por que eu devo falar em línguas estranhas? Porque o apóstolo São Paulo escreveu pelo Espírito Santo aos Coríntios dizendo: quando vocês reunirem num lugar, haja cântico espiritual, haja língua, haja interpretação, haja, o verbo no imperativo está ali, haja. Irmão Elias, pega aqui fazendo um favor. Eu estou vestido ou não? Pode falar bem forte, sim ou não? A irmã que trouxe a água, desculpe eu ter sujado, mas... E agora, como que eu estou? Revestido. Batismo com o Espírito Santo é isso. Quem já é crente já tem o Espírito Santo, não na experiência do batismo. Batismo no Espírito Santo é revestir você de poder, aleluia. A hora que o seu patrão te chamar lá no gabinete dele, te chamar de sentar, pronto, senhor. Aí ele vai dizer: ô Marinha, ô José, eu estou achando você assim diferente. Aí você vai dizer: sabe o que é, patrãozinho? É que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E você começa a falar e não para mais, porque o Espírito Santo vai gerando aquela energia. E você vai dizendo: Jesus ama você, patrão, ele quer te salvar, ele quer te batizar. Daqui a pouco o patrão está chorando e falando em língua estranha. Amém? O crente batizado do Espírito Santo, ele não corre de endemoniado, ele corre atrás dos endemoniados. Crente cheio do Espírito Santo anda caçando endemoniado para orar. Crente cheio do Espírito Santo anda caçando enfermo para orar. Crente sem bater no Espírito Santo, ele não tem coragem de falar de Jesus. Ele esconde Jesus, ele nega Jesus, ele não carrega a Bíblia, ele nega a Bíblia. Ele vai para as esquinas beber cerveja, ele vai por esses motéis, ele vai por ali, para aqui. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele está ligado ao céu e Deus está usando ele como instrumento. A palavra poder vem da palavra grega dunamis, que é traduzida a palavra dínamo ou dinamite. Já pensou? O batismo com o Espírito Santo é uma dinamite. Pau! Rebenta tudo. Batismo com o Espírito Santo acaba com a vergonha, com o acanhamento, acaba com a tradição, acaba com tudo. É Deus agindo poderosamente na sua vida. Aleluia! Eu tenho visto deputado, você dá oportunidade. Aqui nesta igreja tiveram 2 deputados. Um que era deputado e recandidatou a deputado estadual. Mandei ele falar e ele disse: eu não dou conta, pastor. Aquele irmão lá fala por mim. Aí veio um outro candidato a federal. Sim. Eu falei: o senhor quer falar?
Não, eu não falo, meu pai fala por mim. Eu não dou conta de falar. Crentes, todos dois crentes. Mas aqui tem irmãs que não sabem fazer um ó com carimbo. E você dá o microfone para ela, ela fala a noite inteira gritando aqui, saltando, cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava numa cidade no estado de Goiás. Era a festa das irmãs, um congresso das mulheres da união da igreja. E uma mulher nova, simpática, junto com um homem novo, simpático, um casal bonito, simpático, e ela pegou na minha mão, a mulher disposta, e disse: senta aqui, pastor, deixa eu falar com o senhor. E o esposo dela junto, e ela disse: você não lembra de mim? Eu falei: não. Mas eu sou aqui da igreja. Essa cidade chama Goiás, porque é a antiga capital do estado de Goiás. E ela disse: é o seguinte, eu toda a vida crente aqui nessa cidade, na Assembleia de Deus, e eu estava namorando esse rapazinho aqui, ela ainda brincando com ele, esse rapazinho, e ele não era crente, ele era jogador profissional de baralho. Muito obrigado, meu amado irmão. Ele é jogador, vivia de jogos. E o ministério da igreja reuniu e me chamou e falou para mim: olha, você tem 30 dias para decidir sua situação. Ou você larga esse rapaz e fica crente, ou você ganha ele para Jesus e para você você já ganhou agora para Jesus, ou você vai excluída. Daqui 30 dias uma dessas três coisas tem que acontecer, tá certo? Ela disse: tá, vou orar e vou ver. Foi embora. Daí uns 15 dias teve o congresso da mocidade em Goiânia, no ginásio de esporte, que é um congresso muito grande, um fenômeno, já é uma tradição no estado de Goiás. No Rio Vermelho. Aí, ela disse: eu estava lá sentado numa arquibancada mais alta, sentado com ele, e ele enchendo a paciência, querendo ir embora, eu segurando e pedindo a Deus para fazer uma obra, e ele dizendo: vamos embora, aqui não é meu lugar, eu tenho que jogar, eu tenho que ganhar dinheiro, e eu fico aqui, vamos embora daqui, aqui não é meu lugar. Naquele momento, o responsável pelo congresso me deu o microfone e disse: pastor Oswaldo vai orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. E ela disse que naquela hora eu peguei o microfone e falei: rapaz, larga de atormentar essa moça, desce daí, vem aceitar Jesus como seu salvador, e ele vai batizar com o Espírito Santo e você vai ser liberto. E ela assustou, falou: o pastor está me chamando. Desceu, aceitou Jesus e foi batizado com o Espírito Santo. Agora, eu tenho certeza que eu não falei isso. Eu tenho certeza que eu não falei. Então como é que foi? Como é que ele escutou lá? Eu devo ter pegado o microfone e começado a falar, e falando em línguas estranhas, porque se eu vou orar para Jesus batizar logo, eu começo a falar em línguas estranhas, e o Espírito Santo traduziu no ouvido dele que era para ele descer e aceitar Jesus e parar de conversa fiada. Eles me contaram assim. Por que você deve falar em língua estranha? Para que serve batismo com o Espírito Santo? Ô meu irmão, você precisa ser batizado com o Espírito Santo, quer dizer, você precisa ser revestido, você precisa ser cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Agora Jesus vai batizar. Aleluia! Irmãos, agora vamos levantar e tirar essas cadeiras, né? Meia-noite o queixo começa a cair, não é? Eu já vi muitos irmãos. Agora nós vamos, na próxima vigília, nós vamos ter uma queixeira. Um negócio para pôr aqui que vai ter uns espinhos. A hora que você fazer... Ai. Todo mundo vai passar pela porta, lá tem a queixeira. Põe o esparadrapo aqui, ó. Será que isso aqui dá, irmãos? Tá? Olha, vem à frente quem não fala em línguas estranhas, mas se você tiver uma Bíblia, deixa a sua Bíblia aí. Se você tiver uma criança, pede alguém para olhar a sua criança. Vem aqui na frente, quem não fala em línguas estranhas. Não, pode deixá-los aí.
Agora, eu não quero que vocês fiquem amontoados. Procura não encostar um no outro. Não fique encostando no outro. Não fique encostando no outro. Não fique encostando. Ô irmão, se a gente tiver que chegar os bancos para trás aí, vamos chegar, viu? Agora eu quero aqui na frente 20 pessoas, crentes, batizadas com o Espírito Santo e dispostas. Eu quero 10 mulheres e 10 homens batizados com o Espírito Santo. Eu estou achando que ao menos essa primeira fileira aqui, irmão, é preciso nós tirar. Ao menos essa primeira nós põe lá atrás assim, né? Põe lá para trás, nesses 2 cômodos aí. Vem aqui na frente 10 irmãs e 10 irmãos batizados com o Espírito Santo. Vem aqui, irmãos dispostos, irmãs dispostas. Vem aqui. Elias, põe ali dentro, que é melhor, é sua. Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Começa a orar, começa a dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Comece a falar em línguas estranhas. Glória onda, si, clama, esteri onda, clama, teri onda, ramá. Jesus está batizando, outra recebeu ali, ó. Busca lá, irmão. Eu vou orar nas mãos de vocês. Põe as mãos. Jesus, incendeia essas mãos, Jesus. Incendeia essas mãos, Jesus. Põe fogo nessas mãos, Jesus. Põe fogo nessas mãos, Jesus. Incendeia essas mãos, Jesus. Põe fogo nessas mãos, Jesus. Põe fogo, Jesus. Põe fogo nessas mãos. Incendeia essas mãos. Incendeia essas mãos. Põe fogo nessas mãos. Vai orar. Vai orar. Põe fogo. Glória a Deus, pode deixar dançar. Muita gente já recebeu. Jesus está batizando. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Traz, irmão, traz. Jesus está batizando, Ele está batizando, Ele está batizando. Jesus está batizando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A igreja, irmão, todos aí atrás agora. É hora de você ajudar esses irmãos aqui agora. Agora você que está aí atrás, fale língua estranha também. Você que está aí atrás, fale língua estranha também. Porque o fogo está aceso aqui agora. O fogo está aceso, o fogo está aceso. Receba agora, você que está aqui na frente. Fale língua estranha, comece a falar agora. Comece a falar língua estranha. Vai falando a língua estranha agora. Vai falando a língua estranha agora. Vai falando a língua estranha agora, em nome de Jesus. Fale, 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 fale. Os fiéis oravam unidos. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Moelhado, vamos aqui, vem tocar, vamos cantar. 358. Oh, glória a Deus.